E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipóteses, né? O conteúdo de hoje, das próximas 2 semanas, né? Nessa e mais outras duas, vai ser sobre esse assunto, né? O que é uma hipótese, como que a gente trabalha com ela, qual a importância de trabalhar, definir, né? Ah, as hipóteses num experimento, num estudo, numa avaliação, tá? Então, no nosso livro, hipóteses no conteúdo, ele está dividido entre o capítulo 5 e 7 ali. Então, basicamente, só que ele está meio misturado também com intervalo de confiança, porque tem intervalo de confiança no 4, no 6 e hipótese no 5, no 7 ali, mais ou menos. Então, mas tudo faz parte do mesmo bloco, digamos assim, tá? Então, tanto o capítulo 5 quanto o 7 a gente vai ver ao longo dessas semanas aqui, tá? E aí a gente também vai fazer, né, no final aí do conteúdo, na verdade eu vou postar um vídeo separado ali, tá, no AVA, onde eu vou falar desse trabalho sobre hipóteses, tá? E aí ali eu dou mais detalhes. Ah, que aí a gente vai aplicar os exercícios que tem no livro ali, tá? Num estudo mais focado na área de cada um. Vocês vão buscar algum artigo ali. Bom, mas enfim, aí eu explico ali direitinho num outro vídeo, tá? Então só deixa eu dar uma introdução aí para vocês tentar entender o que é uma hipótese, né? Ah, a hipótese é aquela pergunta que tu faz quando tu está pensando numa afirmação, num teste estatístico, num experimento, né, num planejamento qualquer. É basicamente aquilo que tu quer saber, né? Então, tu levanta uma hipótese baseado num estudo anterior ou simplesmente num desejo que tu tens de investigar alguma coisa, de chegar numa conclusão, né? Então, tu levanta uma hipótese dizendo se alguma coisa é mais alta, mais baixo, maior, menor, né? Se tem uma diferença entre um e outro, não tem. E aí tu aplica um teste estatístico para isso, né? Quando a gente escreve em forma, assim, mais no meio acadêmico, para quem vai seguir em meio acadêmico, né? A hipótese normalmente também é uma afirmação, é quando tu vai dizer se A é maior que B, A é menor que B, vai ter diferença, é melhor tu fazer assim do que fazer assado, né? Que tu coloca lá antes da tua justificativa, nos teus objetivos, antes dos teus objetivos gerais específicos lá no material de pesquisa, no material acadêmico. Mas nos meios práticos a hipótese é isso, ela é uma ideia do que como uma coisa pode ser igual a outra ou diferente de outra. E quando a gente pensa em hipótese, a gente também está pensando, né, mais precisamente em médias, né? Então, como eu comentei no conteúdo anterior, né, a gente vai tratar muito sobre médias. E lembre que sempre que para tu conseguir usar uma média como uma medida de tendência central adequada, tu precisa primeiro garantir que a curva seja normal, tá? A curva de distribuição seja uma normal. Então a importância vem tudo daí, porque todos esses testes que a gente vai ver, começando pelo teste de hipótese, ele sai dessa hipótese de que tu tens uma distribuição normal, porque somente a partir de uma distribuição normal tu garante a média, certo? Na melhor posição possível, e a partir daí tu consegue fazer considerações, consegue fazer uma inferência, né, a partir disso daí. Então, a gente tem dois termos que a gente utiliza muito quando a gente está configurando um teste de hipótese, né? A gente está configurando uma hipótese. A gente chama de uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. O que seria isso, né? Então, olha só, se tu pegar aqui, ó, se tu pegar, por exemplo, a gente tem o nosso estudo lá, tá? O nosso estudo lá de preços, por exemplo, né? Aquele estudo de preços, ele pode ser um experimento, ele é um experimento, certo? Vocês estão comparando preços, vocês vão começar a comparar, na verdade ainda não estão comparando, vocês vão comparar preços de 3 produtos, certo? Ao longo do tempo, né? Então vocês têm 3 variáveis, né? Variável produto, variável tempo, variável preço. E vocês estão comparando preços de determinados produtos, determinadas marcas, ao longo do tempo, certo? Então, sempre vai começar criando essas duas frases-chave, né? A hipótese nula e a hipótese alternativa. A gente representa a hipótese nula como H0 e a gente representa a hipótese alternativa como HA. Tá? E como eu te falei, ambas elas são referentes à média. Então, na hipótese nula, tu vai dizer o seguinte, que a média de 1 é igual à média do 2, é igual à média de x, né? Igual à média de n amostras que tu tem ali. Ou seja,
É como se eu estivesse te falando que a média de preços do meu achocolatado da marca A é igual à média de preços do achocolatado da marca B, que vai ser igual a N médias de preços, tá entendendo? Então, tudo é referente à média, tá? Eu estou dizendo que a média de preços de um é igual à média diferente, é igual à média do outro, ou seja, não tem diferença estatística entre um e outro. Isso que é a hipótese nula. Na hipótese nula, tu diz que tudo é igual a tudo, todo mundo é igual a todo mundo ali, tá? Não tem diferença estatística, né? Ou vai dizer que com base em dados estatísticos, tu não tem diferença entre médias. Somente a partir de um teste de hipótese é que tu vai poder dizer que realmente, olha, a variação, mesmo considerando a variação de um com a variação do outro, tu pode considerar que não tem diferença significativa, né? Ou o chamado empate técnico, né? Nas pesquisas, ou também agora no COVID, com as coisas do Covid aí, quando eles divulgam o índice da média móvel de mortes e média móvel de contaminados, e te diz que subiu 5% o valor a cada dia que passa, eles colocam, né? Eles divulgam. Só que subiu 5%, diminuiu 5%, eles te dizem que a gente é considerado estável. Mesmo tendo subido o valor, é considerado estável. Da onde que sai isso aí, né? Essa ideia? Ora, é justamente da análise estatística, ou seja, mesmo que tenha subido 2%, descido 3%, ainda assim está dentro desse intervalo, que tu considera estabilidade, né? Ou seja, tu considera que é tudo igual uma coisa a outra. E aí todos os teus testes estatísticos a partir daí vão surgir dessa hipótese, ou seja, tu vai testar isso, tu vai testar se tem diferença entre a média do A com a média do B, com a média do C, e assim até onde for teu experimento, né? Então, se tu não aceitar essa hipótese, ou seja, se tu fizer um teste estatístico e tu não aceitar essa hipótese, ou seja, tu vê que tem diferença entre um e outro, tu vais então rejeitar a hipótese nula e tu vais aceitar a hipótese alternativa, certo? Que é o contrário, né? É o complementar da hipótese nula. Na hipótese alternativa, tu vai dizer que existe diferença entre as médias lá do produto A, né? Do que seja A, do 2, do 3, e assim vai, certo? Ou seja, existe diferença. Então, tu roda um teste e tu vê se tem diferença ou não tem diferença. Se tu pode afirmar que realmente essas médias são diferentes, ou se essas médias são iguais, né? Se tu pode considerar isso como estável, se tu não pode considerar como estável, né? Então depende do que tu está avaliando, tá entendido? Então tu sempre tem que ter a hipótese nula e a hipótese alternativa, isso tu tem que ter claro como tu montar isso, né? E dentro desse experimento que a gente está montando, a gente poderia te dizer o seguinte, né? Então que eu tenho essa média de preços, né? Ela aí eu vou testar se o produto A tem o mesmo preço, a média de preço, né? Tem o mesmo preço do produto B. E no nosso caso, eu te falei para tu pegar 3, você vai ser também igual à média do produto C lá, né? E aí a gente vai começar a trabalhar com isso, né? Por isso que eu te falei que eu vou fazer um videozinho do trabalho aí, tá? Porque como a gente está montando esse experimento, vocês só fizeram uma coleta, agora essa semana eu vou pedir para vocês fazerem a segunda coleta de dados lá no aplicativo, então a gente está montando o experimento, não dá para seguir trabalhando direto nele ainda, a gente tem que ir construindo ele devagarinho, tá? Então a gente vai calcular essas hipóteses aí, enquanto a gente constrói o trabalho, tá? A gente vai trabalhando nesses exercícios, nesses exemplos de como a gente aplica isso, tá? Esses exemplos que estão lá no livro. E baseado nos intervalos de confiança que eu te mostrei, tu tens, de novo, a variável padrão Z, então tu tens um teste Z, que a gente vai chamar isso aí, tá? Que é baseado naquela padronização de variável a curva normal lá, tá? Então um teste Z e um teste T de student que a gente viu na semana passada lá, né? Que tu tens uma tabela do teste T de student, que lembra que tu tens um critério para tu usar o teste T de student, né? Tem que ter tamanho de amostras e tudo mais ali, tá? Aí a gente pode utilizar um dos dois testes então para testar essas hipóteses, para testar se tem diferença entre uma coisa e outra ou não, tá? E qual é a interpretação que sai disso, tá? O que a gente pode tirar de um teste? Sempre lá no final, quando eu te pedir para tu interpretar, para tu dissertar sobre, tu vai escrever um parágrafo, né? Onde tu sempre vai ver no finalzinho que tu vai ter algo desse naipe que eu te coloquei na tela, né? Tu vai ter ali que se tem diferença entre uma coisa ou outra ou não. Então tu vai dizer algo assim, o que tu sempre encontra nos artigos é se a nível de 95% de confiança as médias não possuem diferença significativa entre si. Esses termos, eles são essenciais, tá? Eles têm que ter ali, tá?
tá? Ou seja, tu tens que dizer se as médias então vão ser significativas ou não. Tu tens que dizer a que nível tu usou, certo? Então, se é um nível de confiança de 95%, tá? Porque lembra que tudo é baseado nisso, tudo é baseado numa chance do que tu está falando tá certo ou não, né? Então, ou tu fala 95% de confiança, ou tu fala que não há diferença significativa a nível de 5% de significância, ou tu pode escolher, fala um ou fala outro, né? Escreve um, escreve outro. Ou tu fala 95% de confiança, ou tu fala 5% de significância, tá? É a mesma coisa, porque são complementares também. Mas é importante ter essa informação, tá? E aí tu diz, né? Não há diferença significativa a nível de 95% de confiança, né, entre as médias de preços do produto. Aí tu escreve o nome do produto, A e B, né? Ou então tu também pode escrever lá embaixo, pode escrever a nível de 95% de confiança, podemos afirmar que as médias dos achocolatados, né, é igual à média do outro produto lá e assim por diante, tá? Então, a partir daí, tu sempre vai ter essa frasezinha no final, no final, tá? Do que tu estiver analisando, a tua resposta, a tua interpretação. E a partir disso também, lá pra frente, a gente vai começar a inserir outros termos aí. Por exemplo, tu vai começar a dizer, né? Não há diferença significativa entre as médias. Aí tu pode botar entre parênteses simplesmente o alfa 005, a mesma coisa, certo? Pelo teste T, pelo teste Z, pelo teste F, pelo teste que a gente for ver. Tá? Pelo teste que tu fez. Então tu vais dizer o nome do teste, tu vais dizer o nível de confiança ou significância do teste, né? Tu pode simplesmente mostrar o alfa também, se quiser, certo? E aí diz se houve ou se não houve diferença entre as médias, baseado nesse teste de hipótese. Tá certo? Tá entendido? Então, baseado nesse experimento de preços que a gente está fazendo, é isso que tu tens, tá? Esse seria um exemplo. Tem outros e milhares de exemplos em tudo quanto é qualquer área que tu puder imaginar, né? Então, se tu olhar mesmo ali pelo livro, tu vai ver que tem diversos exemplos de tudo quanto é coisa ali, tá? Uma outra coisinha só que também se fala ali no livro, né? É sobre as chances de erro, né? A gente tem basicamente dois erros em estatística, que a gente chama de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Né? A gente basicamente, quando testa um teste estatístico, a gente está testando, né, a chance, né, de tu encontrar, de tu realmente aceitar a hipótese nula, certo? Então, quando a gente, por um acaso, por uma eventualidade, tá? De repente, pela nossa distribuição, pela aplicação de um teste que não foi adequado, a gente pode ou rejeitar a hipótese nula quando ela for verdadeira, esse é o erro mais comum, ou seja, quando as médias são iguais, quando não tem diferença entre elas, e aí tu diz, baseado no teu teste, que tem diferença, ou seja, tem erro aí, certo? É o que a gente chama de erro alfa, ou o contrário, ou o que a gente chama de erro tipo 2, que é quando tu aceita a hipótese nula, né? Mas quando na verdade ela é falsa, ou seja, né, tu disse que as médias são todas iguais, mas na verdade existe diferença, existe alguma diferença entre elas. Tá? Então esse teste que a gente vai começar a ver, o teste de hipótese assim, nu e cru, como a gente vai ver aqui, tá? Nesse momento, ele simplesmente te diz, não importa se tu tivesse 5 produtos, o teste ele só vai te dizer, ó, tem diferença. Aonde que está a diferença? Não sei. É a diferença entre o A e o B, é a diferença entre o C e o D, é a diferença entre o D e o F. Não é aqui que a gente vê, não é nesse teste ainda, tá? O que tu tens que ter na cabeça é o seguinte, esse teste ele vai te dizer, ó, tem diferença em algum lugar, para saber aonde que tá, o que é igual ao que é diferente do que, aí é claro, para número de amostras, né, maior, né, para mais níveis do teu produto, da tua variável que tu tá analisando, né? Aí vai ter outros testes que a gente vai aplicar lá, né, outros testes de média lá na frente. Mas por enquanto é isso, tu tens que saber aplicar esse teste de hipótese, porque ele é a primeira coisa que tu faz quando tu está analisando, né, para tu conseguir chegar numa resposta. Tá entendendo? Então, essa é a lógica por trás do teste de hipótese. É tu tentar identificar, tá, se existe a diferença entre uma média e outra, tá? E aí, como tu está trabalhando com média, tu tens que garantir curva normal. Se tem curva normal, tu tem que trabalhar ou com a distribuição T ou a distribuição ou a curva padrão, né, Z, com a variável padronizada Z. Então tudo vem de lá, então a gente vem puxando, né, uma carreata de conteúdo, né? Não tem como separar as coisas aí, tá certo? Vocês vão ver também que existem diferenças ali, são singelas entre uma e outra, né? São pequenininhas.
mas quando tu conhece o desvio padrão populacional, quando tu não conhece o desvio padrão populacional, tá? Então é o seguinte, vocês vão, nessa semana aí a gente vai começar o teste de hipóteses, a gente vai começar então pelo capítulo 5, tá certo? Capítulo 5.